Spoiler! Minha mãe mandou falar sobre a segunda temporada de Black Mirror. Enquanto vocês matutam sobre esta segunda temporada da qual nós vamos conversar hoje, vão ali naquele botãozinho escrito inscrever-se, cliquem lá e inscrevam-se no canal. Essa temporada tem 4 episódios e eu vou falar de 3 episódios quase juntos e de um eu vou falar em separado. Porque eu acho que os 3 outros têm um tema mais próximo, mais adequado de se falar conjuntamente. Esse separado é o episódio número 3, que fala do Valdo. Primeiro, eu acho que é um episódio que é eminentemente, evidentemente e claramente, para usarmos a tríplice adjetivação do Rui Barbosa, isso não foram adjetivos, foram advérbios, na verdade. Então, a tríplice adverbialização do Rui Barbosa, político. Vocês esqueceram o que eu estava falando, né? A frase ficou com esse trem no meio. Mas é o episódio mais político de todos. E até agora eu acho que ele é o único que tem uma vertente exclusivamente política. É um episódio que eles falam sobre uma eleição para um deputado. E eles vão mostrar como se constrói a persona política. Que ela não precisa ter nada, ela pode ser um urso azul manipulado por um comediante que nem entende de política. Eles falam isso o tempo inteiro no episódio. O cara não entende de política, não quer entender de política. E ele consegue ser mais bem votado do que 3 outros candidatos. Então eu acho que essa pegada de mostrar a construção de uma persona política é muito interessante. Nós vimos isso muito bem acontecer nas eleições americanas, que nós acompanhamos daqui, do Brasil, com o Trump. O Trump é exatamente isso, ele tem um discurso que é cativante para as pessoas e ele tem uma característica, eu não diria carismática, porque eu não acho que o Trump é exatamente o que seja uma pessoa carismática. Ele tem um discurso carismático, mas ele não é tão envolvente quanto foi, por exemplo, Hitler em 1930 na Alemanha. Mas a construção da persona é muito parecida. No Brasil nós tivemos uma experiência dessa, vocês que são mais velhinhos como eu vão se lembrar de uma novela chamada Salvador da Pátria. A rainha que diz que ela chama Salvador da Pátria, eu não sei o nome, então se for outra novela, o erro é da Daniela, tá? Ela tá dizendo, não sei se deu pra vocês ouvirem, mas tá Salvador da Pátria, onde o Lima Duarte era um cara todo bonzinho, todo fofo. Sassamutema. Sassamutema era ótimo, a gente ama o Sassamutema. Quem não ama o Sassamutema? E o Sassamutema é construído para se tornar um político voraz e sem coração. E nós vemos isso claramente numa cena do episódio de Black Mirror, do 3º episódio da 2ª temporada, em que tem um cara da agência, ele é descrito como americano. E esse cara da agência fala que eles vão poder, que depois que terminar aquela eleiçãozinha na Inglaterra, eles podem vir para a América do Sul, que eles vão conseguir eleger quem eles quiserem. Nós percebemos que não só na América do Sul, também na América do Norte, eles conseguem construir um boneco falante que gera discursos estúpidos e ganha a adesão de milhares de pessoas. Nós somos seres muito estúpidos, que nos deixamos levar por qualquer coisa. Então, crianças atentas, estejam atentas a discursos idiotas, ponderem sobre o que se fala antes de votar. Por favor, na próxima eleição. Eu sei que vocês 3 que estão me assistindo, vocês obviamente, por estarem me assistindo, não são eleitores do Bolsonaro, mas vamos tentar espalhar a palavra, vamos tentar colocar juízo na cabeça das pessoas, colocar ideias, em vez de discursos altissonantes, porque é isso que leva a campos de concentração. Os outros 3 episódios, eles têm uma temática de fundo parecida. Os 3 são diferentes entre si, eles têm debates diferentes e pontos de vista diferentes, mas eles vão lidar com 3 coisas que eu acho muito próximas. Aliás, eu vou fazer um parêntese gigante aqui antes de começar a falar dos episódios. O que acontece? Black Mirror chama muito a atenção pela questão do futuro distópico. Distopias sempre foram muito interessantes.
Haja vista Admirável Mundo Novo, o livro fantástico do Aldous Huxley, e todas as ficções científicas que nós podemos pensar aqui na nossa cabeça. Mas eu particularmente não me toco pelo futuro distópico. Eu acho uma visão interessante, eu acho que eles conseguem ter uma tomada e uma ideia interessante de como será o futuro. Mas essa coisa de previsiologia futurística das tecnologias não é o que mais me interessa. Eu não me interesso se no futuro nós vamos poder ver as coisas uns com os olhos dos outros. Eu não acho que isso é o que me pega. O que me pega é o que há de tessitura psicológica por trás disso e muitas vezes tessitura dramática. Por isso no primeiro episódio, eu não lembro o nome dos episódios, eu não anoto isso, então eu vou falar por número mesmo. Fiquem atentos se vocês quiserem assistir depois ou rever. Vejam pelo número que eu estou falando. O primeiro episódio é que existe um casal, o cara é viciado em tecnologia. Vamos primeiro discutir a dramaturgia deste episódio, porque a dramaturgia dele é perfeita. Ela é perfeita. Como eles mostram pra gente, como eles dão isso pra gente sem nem falar. A mulher sai do carro, eles estão debaixo de chuva, o cara começa a mexer no celular. A mulher volta, fica na chuva pedindo para ele abrir, chama ele pelo nome e ele só olhando no celular, só olhando, não vê ela. Ela grita, ela bate, aí que ele atenta. Ele abre a porta, ela está com 2 copos de café na mão, 2 copos de bebida quente. Não sei se era café, não tomei com ela. Ela pede para ele segurar, mas ele não percebeu, porque ele já voltou para o mundo da tecnologia dele ali. Ela reclama, ele se atenta, ele pega os copos e aí ela já indica o lugar onde ele deve colocar, sem falar muitas coisas. Ela indica que ele deve colocar o celular no porta-luvas, ele abre o porta-luvas e joga o celular lá dentro. Isso tudo é quase sem diálogos. Isso tudo é basicamente vendo-se. Os diálogos são muito curtos. E isso é uma construção dramatúrgica muito perfeita. Essa construção dramatúrgica me lembra uma das que eu acho mais lindas de todos os tempos, a de Macbeth. Macbeth abre com uma cena de bruxas. As bruxas estão falando onde elas vão se encontrar, depois tem uma cena na guerra, depois as bruxas voltam. A terceira cena do primeiro ato de Macbeth abre com o diálogo mais fantástico e louco de todos os tempos, que eu acho. Shakespeare consegue te dar a psicologia de uma personagem em 2 frases. 2 míseras frases. A bruxa número 1 pergunta: onde estivestes, irmã? A bruxa número 2 responde: matando porcos. Where hast been thou, sister? Killing swine. Eu digo 2 frases, mas Shakespeare constrói a personalidade dessa personagem em 2 palavras. Killing swine. Matando porcos. Você não precisa conhecer muito dela. Você não conhece muito dela, aliás. Ela apareceu numa outra ceninha onde elas ficavam cantando em rimas. Tá meio louca lá. Mas você sabe que ela não é uma pessoa legal, porque ela estava matando porcos. Não se questionem sobre isso, vocês só aceitam matando porcos. E você cria toda uma ideia do que aquela bruxa vai fazer. É óbvio que na época de Shakespeare havia mais algumas camadas. Quando os porcos morriam lá nos chiqueiros, era dito que era por culpa de feiticeiras. Então tem mais essa camada. Hoje em dia nós perdemos uma camada, mas ainda assim, matar porcos por aí não parece uma coisa que uma pessoa alegre e divertida faria. Shakespeare constrói assim. E esse episódio ele é todo construído com essa mesma delicadeza. Por exemplo, o cara morre e a mulher dele fica desesperada na cozinha esperando. Como eles constroem a ideia de que para a personagem nós já sabemos que aconteceu alguma coisa. Já temos essa certeza porque nós somos acostumados com isso. Mas para a personagem, olha a delicadeza com que eles constroem. Ela está de costas para a porta, ela vê uma janela e vê luzes da polícia chegando. Só isso. Aí ela vai até a porta de entrada, abre, vê os policiais, ninguém diz nada, ela só fecha a porta e sai chorando. Outra construção de uma sutileza milagrosa. E a terceira, que eu acho também muito boa, tem uma hora que ela está bebendo vinho, a cena corta, ela está vomitando. Aí passa um tempo, tem uma cena de entremeio, se eu não me engano, mostra ela saindo correndo com vontade de vomitar, sem ter comido nada antes. Gravidez. A próxima cena é um teste de gravidez. É construído com uma delicadeza dramatúrgica que
essa série me encanta nisso, porque não é uma série em que eu, Danilo, esperaria essa delicadeza de construção, porque é uma série que nos remete à ficção científica. E nem sempre as séries e filmes de ficção científica têm essa delicadeza na dramaturgia. Black Mirror tem e é perfeita. Mas, embora eu dramaturgicamente tenha comparado este episódio ao Shakespeare, a Macbeth, esse episódio é obviamente um decalque maluco de Frankenstein. Porque, de repente, a mulher descobre que existe um aplicativo em que as pessoas, os donos do aplicativo, pesquisam tudo que o cara publicou na vida e aí ela pode conversar com ele, ela pode teclar. Oi, quer teclar? Com ele. Beleza. Estranho. E o cara responde não com respostas prontas. É uma espécie de inteligência artificial. Com o tempo, ela pode ouvir a voz do cara. E aí ela vai se entregando para a tecnologia, ela vai sendo absorvida por essa tecnologia. O terceiro estágio, ela compra um boneco do cara. Ele vem numa caixa parecendo aquelas carnes de porco. Sabe quando você vê aqueles metade de porco cortada que vem assim embaladinha? O cara vem dentro daquilo, você coloca ele na água, deixa ele lá. É uma cena de tempestade, por favor, Frankenstein 1931. It's alive! It's alive! Por favor. Cena muito bem decalcada, num outro tom, obviamente, mas muito bem decalcada do Frankenstein de 1931, o filme, né? O livro da Mary Shelley é bem mais antigo. Mas a Mary Shelley ficaria chocada com o grau em que eles levam esse Frankenstein moderno. É lindo toda essa construção. E, como eu disse, a parte tecnológica não é a que me encanta mais. A parte psicológica disso. Porque os temas que nós vamos tratar aqui, o primeiro e mais óbvio é o luto. Como as pessoas suportam e até onde elas chegam por causa do luto. O que o luto pode gerar numa pessoa. Eu não li aquele livro do Freud, se eu não me engano, chama Luto e Melancolia, mas é uma construção bonita do que uma mulher apaixonada é capaz e como ela de repente não consegue sair daquilo, ela não se liberta mais daquilo, ela vive por aquela tecnologia. Quando ela quebra o celular dela, ela entra em desespero, ela quase morre. E isso é muito angustiante, como aquela tecnologia e o luto dela arrasta aquela mulher para essa absorção da tecnologia. E um outro ponto que eu acho muito simpático em tudo é como ela percebe que ela tem que superar o luto. De repente, a irmã dela fala que viu roupas masculinas na casa e, portanto, percebeu que ela está superando. E ela se dá conta de que ela não está superando, ela está vivendo aquele luto absurdo mais e mais. E aí ela resolve se desfazer do cara. Eu vou dar um spoiler gigante. Não queria dar esse spoiler, mas eu tenho que dar porque é uma reviravolta muito bonita. Ela quer que o cara, o boneco, pule de um penhasco. E em determinado momento, você não vê. Você vê ela já grande com a criança, com a filha que ela teve. A cena corta com eles em desespero, gritando na beira do penhasco, ele pedindo para não morrer. E ela desesperada também. E aí, a cena seguinte, elas estão comemorando o aniversário da menina, a menina pede um pedaço de bolo e pede para levar para o sótão. E ela vai no sótão e o boneco está lá, vivendo no sótão. Ela não conseguiu se desfazer dele. Ela é desesperador. Você vê a imagem de uma pessoa pedindo piedade, eu creio que eu também não daria conta. Mas o mais interessante de tudo é que no comecinho do episódio, o marido dela, o original, fala que a mãe dele reagiu à morte do irmão colocando tudo que era do irmão no sótão. E reagiu à morte do próprio marido colocando tudo que era dele no sótão. E ela, a personagem, faz a mesma coisa que a sogra. Ela pega o problema dela e coloca no sótão. E eu acho isso muito bonito. Eu acho isso uma questão de psicologia muito bonita.
Eu vou falar dos outros episódios e depois eu vou pegar os temas que eu acho que são recorrentes neles. Eu acho que eu falei tudo aí, não falei? Só faltou uma coisa da memória. Daniela tá aqui com o meu listinha de coisas a dizer. Porque os outros episódios, eles vão ter 2 temas que eu acho que são muito próximos ao desse. Então eu vou falar mais corridamente dos outros episódios. Na verdade, eu vou falar mais corridamente só do último, porque os episódios mais fortes... É interessante Black Mirror. Esse primeiro episódio é bom, mas não é um episódio forte, não é impactante. O segundo episódio, a bolada no meio da sua cara. O terceiro episódio é tranquilo e o quarto é outra bolada no meio da sua cara. No segundo episódio, nós saímos de Mary Shelley, lá comecinho do século XIX, Frankenstein, aquela coisa meio soturna, e vamos cair em pleno século XX, o mundo kafkiano. Uma mulher acorda num quarto, ela está dopada, ela não tem memória, ela não sabe o que está acontecendo. De repente ela começa a ser perseguida por um cara querendo matar ela e as pessoas só filmam e tiram fotos. Isso é a essência do mundo kafkiano. O homem acorda no mundo inóspito e hostil. É isso. O episódio é isso. E a gente vai passar por uma peregrinação. É uma peregrinação, assim, daquelas... Se vocês assistiram o filme do Mel Gibson sobre a Paixão de Cristo, é uma coisa pavorosa. São aqueles passos da paixão malucos, pauleira, a mulher correndo, ela não sabe por que ela está sendo perseguida e as pessoas só assistem. 2 caras tentam ajudar ela e aquilo é desesperador porque você não entende, ela tem flashes de memória. E esse é o único episódio que eu tenho certeza do nome, porque ele se chama White Bear, Urso Branco. É uma coisa violenta, você ver aquilo acontecendo. E você fica angustiado e você não entende, ela não entende, ninguém se lembra de nada. E esse mundo kafkiano onde a gente sofre as desgraças sem saber por quê. De repente nós descobrimos tudo ao finalzinho. Aquilo é, na verdade, uma encenação. Ela é uma criminosa que filmou uma garotinha sendo torturada e morta. E todos os dias eles fazem com que ela sofra a mesma coisa. Ela é perseguida, ela pensa que vai morrer a qualquer momento, e ela é filmada e ela não tem ajuda. Isso é a punição que ela sofre por ter filmado a morte da garotinha. E aqui nós temos 2 questões. A primeira é a inversão da persona do herói. Durante todo o herói clássico, o herói aristotélico, ele é um homem bom que por uma falha de caráter decai. E nós nos sentimos compassivos com ele. Nós temos compaixão por ele. Essa personagem, nós temos a mesma compaixão que nós temos pelos heróis kafkianos. Nós entendemos isso, porque nós, pessoas, nascemos num mundo que nós não entendemos. Basicamente, é a condição humana. Não entender o que está acontecendo à nossa volta. E a mulher, quando você inverte a persona, quando você descobre que ela, na verdade, é uma criminosa e ela está sendo punida, o sentimento começa a ficar meio... Eu não acho que é ruim. Dramaticamente, se nós fôssemos ser aristotélicos, era péssimo, porque você para de ter compaixão. Ela deixou uma criança ser morta. Então, nós não precisamos ter compaixão por ela. Mas nós também sentimos lá no fundo que nenhum ser humano merece uma punição tão grande quanto a que ela está sofrendo. E pior de tudo, quando existe toda uma organização, é tipo um safari para ver ela sofrendo todos os dias. É um show. Quando isso acontece, quando você percebe essa construção das pessoas à volta dela, você percebe que não é uma punição para ela. Mas em vez de você punir um criminoso, você está criando centenas de milhares que estão fazendo a mesma coisa que ela. Não é só uma punição, é uma fábrica de criminosos. Novamente voltamos à sociedade do espetáculo que eu falei no vídeo passado. É a mesma construção. E chegamos ao 4º e último episódio, onde 2 caras estão numa casa e eles vão discutir, vão falar sobre a vida deles. A
primeira história não é tão interessante, o cara só assiste um outro ser assassinado, ele tem um problema de voyeurismo, problema não, ele tem uma condição de voyeurista, e é uma historinha meio besta, mas o mais importante da descrição do primeiro personagem é o emprego dele. Eles criam reproduções virtuais das pessoas. Por exemplo, eu teria uma versão virtual minha que fica dentro de um ovinho, e de dentro desse ovinho ele comanda todas as coisas da minha casa, ele comanda a minha agenda, porque eu sei as coisas que eu mais gosto, eu sei como é o gosto, como é a textura e o ponto correto da torrada que eu gosto. Então teria esse pequeno eu lá dentro. E o mais chocante de tudo é que esse pequeno eu tem consciência, ele tem identidade, e ele acha que ele é um ser humano real. E a cena em que ele quebra a espinha do eu virtual para que ele obedeça é muito chocante, é muito chocante. O outro personagem que também está preso nessa casa contando a vida dele vai contar que durante muito tempo ele era apaixonado por uma mulher e essa mulher bloqueou ele e sumiu da vida dele. E tem toda uma historinha melodramática lá. A parte de melodrama eu acho meio chata. A primeira historinha também tem um pouco de melodrama, essa outra parte tem um pouco de melodrama. Essa coisa de bloquear é interessante, porque como nós bloqueamos nas redes virtuais, no futuro, nós vamos poder bloquear as pessoas realmente. A pessoa não fala, a pessoa não vê, a pessoa não toca, a pessoa não sabe, ela não pode te mandar e-mail, ela não te vê. Você não existe para aquela pessoa que você bloqueou. Isso é genial. Espero que isso chegue rápido, porque seria muito bom bloquear algumas pessoas. Mas o interessante é que você no final descobre que o primeiro personagem estava, na verdade, tentando arrancar a confissão do segundo personagem. Só que esse segundo personagem não era ele mesmo, era uma versão virtual. Fim de episódio, e o fim desse episódio é um dos fins mais horripilantes que eu já vi. O cara que arrancou a confissão, ele era um criminoso e ele consegue ser liberado. Ele tem tipo uma condicional, literalmente uma condicional, porque tem uma condição. Ele é liberado, mas ele é bloqueado por todas as pessoas do mundo. Ninguém pode ver ele e ele não pode ver ninguém. Ele vai viver num mundo onde ninguém pode se comunicar com ele. Ninguém. E a base do episódio é a comunicação, são duas pessoas conversando. Então, o outro que ficou lá dentro, que na verdade é só um eu virtual, ele fica dentro do ovinho e eles resolvem torturá-lo, passando uma música durante anos. Porque lá, isso é uma coisa interessante. Para os eus virtuais, você pode aumentar a velocidade do tempo. Então eles pensam que se passou 20 anos e se passou 10 minutos. E isso é uma tortura, porque eles não têm consciência do nosso tempo, porque eles são virtuais, mas eles têm consciência do tempo deles, porque eles são seres pensantes. Eu ia dizer seres vivos, mas eles não são vivos, eles só são pensantes. E neste ponto nós juntamos os 3 episódios que eu falei agora. Porque existem 3 temas que vai perpassar essas 3 ideias. Um deles é memória. O que é a memória? Isso é um tema que Black Mirror discute bastante. O que é a memória e como a memória constrói as nossas personalidades, em como nós somos o que nossa memória é. Borges, o cara que está no livrinho aqui que eu li semana passada, Borges sempre fala disso citando outros autores. Borges é muito citador. Mas a memória é o que nós somos. A nossa condição de existência é dependente da nossa memória. A nossa consciência é parte da nossa memória. Outra questão é uma questão sobre metafísica. O que é ser? O que é ser? O que sou eu? O que é você aí que me assiste? Eu sou só um banco de dados? Ou eu tenho algo a mais? O primeiro episódio deixa isso muito claro, porque o robô não pode deduzir coisas além. Ele é só um banco de dados. Esses personagens virtuais que ficam dentro do ovinho não demonstram que eles tenham a capacidade de deduzir coisas além do que eles já saibam, mas é provável que eles possam, porque eles têm que reger uma casa pensando como outras pessoas. Aqueles seres dentro do ovinho, eles são menos gente do que a gente que está aqui. Porque o que é ser um ser humano? A nossa língua tem muito poucas palavras. Mas
o que é a essência de um ser humano. Isso é uma discussão filosófica louquíssima de metafísica. Mas isso é interessante, porque quando você vê aquela criatura sofrendo a punição eterna dela, aquele tormento de Sísifo que eles criaram para ela, aquilo demonstra que nós estamos desumanizando uma pessoa. Mas ela é uma pessoa? As pessoas consideram ela uma pessoa depois do crime hediondo que ela cometeu? Ou eles consideram ela como aqueles seres humaninhos virtuais, que eles não consideram gente porque eles são só um bando de bits. Mas eles são um bando de bits que tem consciência, que tem pensamento, que tem emoção. Eles podem entrar em desespero. Desespero é uma coisa extremamente íntima das pessoas. Essa pegada é muito interessante, porque ela vai reagir com uma parte daquilo que eu acho que há de mais humano nas pessoas. O sentimento de empatia. Empatia é justamente você saber se colocar no lugar do outro e sentir por ele. Quando você vê a criminosa sofrendo todos os percalços, é impossível que você não se sinta tragado para aquele desespero kafkiano. Quando você vê aquele euzinho virtual, desesperado, louco, suplicante, é impossível que você não se sinta tragado para aquele desespero, de entender o que é desumanizar uma coisa. Se todo mundo que assiste Black Mirror parasse para pensar sobre isso, eu acho que nós já teríamos um grande avanço nas questões humanas. Porque grande parte das questões, aquelas que não deixam os políticos bonecos manipulados gerarem mais ódio, é justamente estar aqui, mas saber reconhecer que o outro é um outro ser humano e não um outro qualquer.